Este momento foi separado para começar o dia de forma diferente. Antes das decisões, antes das preocupações e antes de qualquer palavra dirigida ao mundo, este vídeo conduz você a uma oração de agradecimento profundo. Aqui, o foco não está em pedir, mas em reconhecer. Reconhecer que a vida foi sustentada até aqui. Reconhecer que o dia começou porque Deus permitiu. Reconhecer que nem tudo foi fácil, mas tudo foi atravessado. Ao longo deste conteúdo, você será conduzido por um caminho de gratidão consciente. Primeiro, será levado a agradecer antes mesmo de entender tudo o que foi vivido. Depois, a reconhecer com maturidade aquilo que foi difícil, sem negar o peso, mas sem permitir que ele domine o coração. Em seguida, será convidado a agradecer pelas coisas simples, aquelas que quase nunca recebem atenção, mas sustentam a vida diariamente. Também haverá espaço para agradecer pelo que ainda não chegou, confiando no tempo de Deus sem ansiedade. Este vídeo culmina em uma oração guiada de gratidão total, feita para alinhar o coração logo pela manhã. Uma oração que organiza o interior, devolve leveza e muda a forma como o dia será atravessado. Permanecer até o fim não é detalhe. É parte do posicionamento espiritual que transforma a rotina em entrega. Começar o dia agradecendo não muda apenas o que você sente, muda o lugar de onde você vive. É a partir desse lugar que seguimos agora. A gratidão que transforma não nasce da compreensão completa, nasce da confiança. A maioria das pessoas espera entender para agradecer. Espera que as respostas apareçam, que os caminhos se expliquem, que as dores façam sentido. Mas a gratidão espiritual começa em outro lugar. Ela começa quando o coração decide reconhecer antes de compreender. Esse é um movimento profundo, silencioso e poderoso, especialmente no início do dia. Amanhã é o tempo em que a mente ainda não organizou todas as perguntas. É justamente por isso que ela é o melhor momento para agradecer antes de entender. Quando se espera o entendimento, a gratidão fica condicionada. Quando se agradece primeiro, o coração se posiciona. Esse posicionamento muda a forma como o dia é vivido, porque o centro deixa de ser a dúvida e passa a ser a confiança em Deus. Agradecer antes de entender não significa negar dificuldades. Significa reconhecer que nem tudo precisa ser explicado para ser entregue. Há situações que só fazem sentido depois, e algumas nunca serão totalmente compreendidas. A gratidão madura aceita isso sem endurecer. Ela diz a Deus, logo cedo, que a confiança não depende de explicações completas. Esse tipo de gratidão rompe um ciclo muito comum, o ciclo da espera infinita. A pessoa espera entender para descansar. Espera descansar para agradecer. Espera agradecer para sentir paz. A gratidão antecipada quebra essa sequência. Ela traz o descanso antes da resposta. Esse descanso reorganiza o interior e impede que a ansiedade governe o início do dia. No começo da manhã, pensamentos sobre o que ficou pendente costumam surgir. Decisões não tomadas, conversas mal resolvidas, caminhos ainda indefinidos. A mente tenta organizar tudo de uma vez. A gratidão antes do entendimento interrompe esse excesso. Ela não resolve tudo, mas coloca tudo no lugar certo. O lugar certo não é o controle, é a entrega. Agradecer antes de entender também protege o coração contra a reclamação silenciosa. Muitas vezes a reclamação não é verbalizada, mas se instala como postura interior. A pessoa acorda já pesada, já cansada, já questionando. A gratidão muda essa postura logo no início. Ela não apaga a realidade, mas impede que o dia comece a partir da insatisfação. Há um aprendizado espiritual importante aqui. Deus não pede que tudo seja compreendido, pede que seja confiado. A confiança não nasce quando todas as peças estão visíveis. Ela nasce quando o coração decide não se fechar diante do que ainda está oculto. A gratidão é uma das formas mais claras de expressar essa confiança. Quando se agradece antes de entender, algo se desloca no interior. O foco sai da ausência de respostas e se move para a presença de Deus.
Essa mudança é sutil, mas profunda. Ela altera o tom do dia. As dificuldades não desaparecem, mas perdem o poder de dominar os pensamentos. O coração passa a caminhar sem tanta resistência. Esse tipo de gratidão também ensina paciência. Não a paciência passiva, mas a paciência confiante. Aquela que sabe esperar sem se corroer. A manhã agradecida prepara o coração para lidar com o tempo de Deus ao longo do dia. Em vez de lutar contra o tempo, a pessoa aprende a atravessá-lo com mais serenidade. Agradecer antes de entender é um exercício diário. Não se trata de um sentimento espontâneo, mas de uma decisão consciente. No início, pode parecer estranho. A mente questiona, o coração hesita. Com o tempo, essa prática cria estabilidade interior. A pessoa passa a perceber que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da postura. No contexto da oração da manhã, esse movimento é ainda mais forte. A manhã define o ritmo do dia. Quando o dia começa com gratidão antecipada, ele se desenvolve com mais clareza. As escolhas são feitas com menos ansiedade. As reações se tornam menos impulsivas. O interior permanece mais firme. Agradecer antes de entender não elimina perguntas, mas impede que elas se tornem peso. As perguntas continuam existindo, mas não governam. Elas aguardam o tempo certo. Enquanto isso, o coração segue sustentado. Esse primeiro passo prepara o terreno para algo igualmente necessário. Depois de agradecer sem entender tudo, o coração se torna capaz de agradecer também pelo que foi difícil, sem negar a dor, mas sem permanecer preso a ela. É esse movimento que será aprofundado no próximo tópico. A gratidão mais profunda não é aquela que surge quando tudo deu certo. Ela nasce quando o coração consegue reconhecer a presença de Deus, mesmo nos períodos difíceis. Agradecer pelo que foi difícil não significa chamar a dor de boa, nem romantizar o sofrimento. Significa reconhecer que, mesmo no que feriu, Deus permaneceu sustentando. Esse reconhecimento muda a forma como a memória atua no interior. Muitas pessoas carregam o passado como peso porque nunca aprenderam a atravessá-lo espiritualmente. O que foi difícil permanece aberto, vivo, ativo. A cada manhã, essas lembranças retornam como cobrança, medo ou desânimo. A gratidão entra exatamente nesse ponto, não para apagar o que aconteceu, mas para reorganizar o lugar que isso ocupa no coração. Agradecer pelo que foi difícil é um ato de maturidade espiritual. O coração deixa de se posicionar apenas como vítima das circunstâncias e passa a reconhecer que não esteve sozinho em nenhum momento. Mesmo quando não havia clareza, mesmo quando não havia força, houve sustentação. Acordar e agradecer por isso muda o tom do dia, porque o passado deixa de governar o presente. Na oração da manhã, esse tipo de gratidão é essencial. Amanhã é o momento em que o passado costuma bater a porta. Pensamentos sobre erros, perdas, frustrações e atrasos surgem antes mesmo de o dia começar. Se esses pensamentos não são acolhidos corretamente, eles definem o humor, a postura e as decisões. A gratidão consciente transforma essas lembranças em aprendizado, não em prisão. Agradecer pelo que foi difícil também cura a relação com o tempo. Muitas dores surgem porque o coração acredita que algo deveria ter acontecido antes, de outra forma ou com menos sofrimento. A gratidão não nega essa expectativa, mas a entrega. Ao agradecer, o coração reconhece que o tempo de Deus não é ausência, é processo. Esse reconhecimento devolve paz ao presente. Há também um efeito profundo na identidade. Quando alguém se define apenas pelo que sofreu, a dor passa a ser referência. A gratidão rompe esse vínculo. Ela não apaga a história, mas impede que a história defina quem a pessoa é. O sofrimento deixa de ser identidade e passa a ser capítulo. Um capítulo que ensinou, fortaleceu e revelou limites e dependência de Deus. Agradecer pelo que foi difícil não é um exercício emocional simples. Em muitos casos,
Ele precisa ser feito com consciência, não com sentimento. O coração pode resistir. A mente pode questionar. Ainda assim, a decisão de agradecer produz efeito. Aos poucos, o peso diminui, não porque o fato mudou, mas porque o lugar dele no interior foi transformado. Esse tipo de gratidão também impede a amargura. A amargura nasce quando a dor é mantida sem entrega. Ela se instala silenciosamente e contamina o dia a dia. A gratidão, ao contrário, purifica a memória. Ela permite lembrar sem se ferir novamente. Isso não acontece de uma vez, mas se constrói com constância, especialmente quando o dia começa com esse posicionamento. Outro aspecto importante é que agradecer pelo que foi difícil prepara o coração para não repetir os mesmos padrões. Quando a dor é apenas rejeitada, nada é aprendido. Quando ela é agradecida de forma madura, ela se torna fonte de discernimento. O coração passa a reconhecer sinais, limites e escolhas que precisam ser ajustadas. Essa sabedoria protege o futuro. Na oração da manhã, esse agradecimento cria leveza. A pessoa não carrega o dia com ressentimento acumulado. Mesmo que ainda existam feridas, elas deixam de sangrar constantemente. O coração se torna mais disponível para o presente, mais aberto ao que Deus quer fazer agora. A gratidão pelo que foi difícil também fortalece a confiança. Ela afirma que, se Deus sustentou no que doeu, continuará sustentando no que ainda virá. Essa confiança não é ingênua. Ela é construída a partir da experiência. O coração passa a caminhar com menos medo do futuro, porque reconhece a fidelidade passada. Esse movimento prepara o coração para um próximo passo igualmente transformador. Depois de agradecer pelo que foi difícil, o olhar se torna mais sensível para aquilo que sempre esteve presente, mas quase nunca foi reconhecido. O simples, o cotidiano, o que sustenta sem fazer barulho. A gratidão que sustenta o dia não se limita aos grandes acontecimentos. Ela se aprofunda quando o coração aprende a reconhecer aquilo que sempre esteve presente, mas quase nunca foi percebido. O simples sustenta a vida de forma silenciosa. O cotidiano carrega misericórdias constantes que passam despercebidas porque não fazem barulho. A oração da manhã é o espaço ideal para recuperar esse olhar. Ao acordar, é comum que a mente procure o que falta, o que ainda não foi resolvido, o que precisa ser feito, o que não saiu como esperado. Esse movimento automático cria uma sensação de escassez antes mesmo do dia começar. A gratidão pelo simples interrompe essa lógica. Ela devolve ao coração a capacidade de reconhecer o que já está ali, sustentando, cuidando e permitindo que a vida continue. Agradecer pelo simples não significa ignorar desafios. Significa impedir que os desafios apaguem o que já está funcionando. Há uma grande diferença entre reconhecer dificuldades e permitir que elas se tornem a única lente através da qual o dia é visto. O simples, quando reconhecido, devolve equilíbrio ao olhar. Ele lembra que nem tudo está em falta, nem tudo está perdido. O simples aparece em formas discretas. O despertar, o ar que entra nos pulmões, o corpo que responde, o dia que se abre. Tudo isso é tão constante que se torna invisível. A gratidão resgata o valor dessas realidades. Ao agradecer por elas, o coração se ancora no presente. A ansiedade perde força porque a mente deixa de viver apenas no que ainda não aconteceu. Na oração da manhã, agradecer pelo simples também reorganiza prioridades. Quando o coração reconhece o valor do cotidiano, ele passa a exigir menos do extraordinário para se sentir em paz. Isso não diminui sonhos nem expectativas. Apenas impede que a vida seja vivida como espera constante por algo que nunca chega. O presente se torna suficiente para começar bem o dia. Há também um efeito profundo na relação com Deus. Quando a gratidão se limita ao que impressiona, a fé se torna dependente de eventos. Quando ela se estende ao simples, a fé se torna constante.
Deus deixa de ser percebido apenas nos momentos intensos e passa a ser reconhecido no cuidado diário. Essa percepção fortalece a confiança ao longo do tempo. Agradecer pelo simples também cura comparações. Muitas insatisfações surgem quando o coração olha para fora sem perceber o que já possui. O simples reconhecido devolve contentamento. Não um contentamento acomodado, mas um contentamento enraizado. A pessoa passa a caminhar com menos peso, porque não vive em constante comparação com realidades que não são as suas. O cotidiano também carrega sinais de cuidado que só se revelam quando há atenção. Pessoas que sustentam, rotinas que organizam, oportunidades que se repetem. Tudo isso forma uma rede silenciosa de sustentação. A gratidão pela manhã ilumina essa rede. Ao iluminá-la, o coração se sente menos sozinho e mais amparado. A gratidão pelo simples também prepara o coração para lidar melhor com imprevistos. Quando o interior está nutrido por reconhecimento, os imprevistos não desorganizam com facilidade. A pessoa sabe que, mesmo quando algo sai do planejado, há uma base que permanece. Essa base é construída no reconhecimento diário do que sustenta a vida. Outro aspecto importante é que agradecer pelo simples gera constância espiritual. A oração deixa de ser dependente de estados emocionais extremos. Ela se torna parte do ritmo do dia. Esse ritmo cria estabilidade. A estabilidade protege o coração de oscilações excessivas. O dia passa a ser vivido com mais sobriedade e menos reatividade. Na oração da manhã, esse agradecimento cria uma disposição diferente. O dia começa mais leve. As tarefas são encaradas com menos resistência. O coração não carrega a sensação de que tudo é pesado. Ele reconhece que muito já foi dado antes mesmo de qualquer esforço. A gratidão pelo simples também abre espaço para a alegria serena. Não a alegria eufórica, mas aquela que acompanha. Essa alegria nasce da percepção de que a vida é sustentada em pequenos detalhes. Quando esses detalhes são reconhecidos, o dia ganha sentido mesmo sem grandes acontecimentos. Esse movimento prepara o coração para um passo ainda mais profundo. Depois de agradecer antes de entender, agradecer pelo que foi difícil e agradecer pelo simples, o coração se torna capaz de agradecer também pelo que ainda não chegou. Não como negação da espera, mas como confiança no tempo de Deus. Existe uma forma de gratidão que antecede o resultado. Ela não nasce da realização, nasce da confiança. Agradecer pelo que ainda não chegou é um dos movimentos espirituais mais profundos, porque ele desloca o coração da ansiedade para a esperança ativa. Esse tipo de gratidão não ignora a espera, mas a transforma em caminho. Na oração da manhã, esse posicionamento muda completamente a forma como o dia começa. Muitas inquietações surgem logo ao despertar porque o futuro ainda está indefinido. Expectativas, sonhos, decisões pendentes e respostas que não vieram ocupam espaço na mente. Quando o coração se prende apenas ao que ainda não aconteceu, o dia começa em falta. A gratidão antecipada interrompe esse ciclo. Ela afirma que, mesmo sem ver, Deus continua agindo. Essa afirmação não é ingênua, é um ato de fé consciente. Agradecer pelo que ainda não chegou não significa negar o desejo. Pelo contrário, reconhece-se o desejo, mas ele não se torna senhor do interior. O coração aprende a desejar sem se desesperar. Esse equilíbrio é essencial para a paz. Quando a espera se torna obsessão, ela rouba o presente. Quando é entregue com gratidão, ela amadurece o coração. Na oração da manhã, esse agradecimento prepara o interior para atravessar o dia sem carregar pressa desnecessária. A pessoa entende que nem tudo precisa acontecer agora para que o dia seja bom. Essa compreensão devolve leveza. As tarefas do presente deixam de ser vistas como obstáculos e passam a ser vividas como parte do caminho que conduz ao que ainda virá. Há um aprendizado espiritual importante nesse tipo de gratidão. Deus trabalha no tempo, não na ansiedade.
Quando o coração agradece pelo que ainda não chegou, ele se alinha ao ritmo de Deus. Esse alinhamento evita decisões precipitadas, escolhas feitas por medo e caminhos assumidos apenas para fugir da espera. A gratidão protege contra atalhos que custariam caro no futuro. Agradecer antecipadamente também fortalece a confiança, não uma confiança genérica, mas uma confiança construída na memória do cuidado passado. Quem já agradeceu pelo que foi difícil e pelo que foi simples, aprende que Deus sustenta em todas as fases. Essa experiência permite agradecer também pelo que ainda está em processo. O coração entende que o mesmo cuidado continuará atuando. Outro aspecto importante é que a gratidão pelo que ainda não chegou cura a impaciência. A impaciência não nasce apenas do desejo intenso, mas da crença de que a felicidade está sempre adiante. A gratidão traz a felicidade de volta ao presente. Não uma felicidade superficial, mas uma paz que permite caminhar sem se perder no tempo. Na prática, agradecer pelo que ainda não chegou significa acordar e dizer a Deus que o futuro está entregue, que as respostas virão no tempo certo, que os projetos em espera não estão esquecidos, que o silêncio não é abandono. Essa postura muda o tom do dia. O coração deixa de cobrar o tempo e passa a atravessá-lo com mais serenidade. Esse tipo de gratidão também impede que a espera se transforme em amargura. Muitas frustrações não nascem da ausência de resposta, mas da forma como a espera é vivida. A gratidão impede que a espera se torne ressentimento. Ela transforma o intervalo em amadurecimento. O coração se fortalece enquanto espera. A gratidão pelo que ainda não chegou também protege a fé de oscilações. Quando a fé depende de resultados imediatos, ela enfraquece nos períodos de silêncio. Quando ela é sustentada pela gratidão antecipada, ela se mantém estável. Essa estabilidade é essencial para atravessar dias comuns, sem grandes sinais, mas cheios de pequenas fidelidades. Na oração da manhã, esse agradecimento gera disposição. A pessoa começa o dia com esperança tranquila. Não uma esperança agitada, mas uma esperança firme. Essa firmeza permite trabalhar, decidir e se relacionar sem carregar a ansiedade do futuro. O presente é vivido com mais atenção. Agradecer pelo que ainda não chegou também educa o coração para receber quando chegar. Quem agradece antes, recebe com mais maturidade depois. Não se perde no resultado. Não se apega de forma desordenada. Não transforma a bênção em peso. A gratidão prepara o interior para acolher sem se desorganizar. Esse movimento conduz naturalmente ao ponto central deste caminho. Depois de agradecer antes de entender, agradecer pelo que foi difícil, agradecer pelo simples e agradecer pelo que ainda não chegou, o coração está pronto para expressar tudo isso em palavras. Uma oração profunda de agradecimento total, feita logo pela manhã, para alinhar o interior e sustentar o dia inteiro. Este é o momento em que tudo o que foi refletido se transforma em entrega viva. Não é uma oração apressada nem repetitiva. É uma oração para o início do dia, feita para alinhar o coração, organizar os pensamentos e estabelecer uma postura de gratidão que sustenta cada passo. Permaneça com atenção. Cada palavra foi pensada para ser pronunciada com consciência, não com pressa. Senhor Jesus, ao começar este dia eu te agradeço. Agradeço antes de qualquer pedido, antes de qualquer explicação, antes de qualquer expectativa. Agradeço porque acordei, porque respiro, porque a vida continua sustentada pela tua presença. Nada disso é automático. Tudo é dom. Reconhecer isso logo cedo muda a forma como eu vivo o dia. Eu te agradeço pelo que compreendi e também pelo que ainda não entendo. Há situações que permanecem sem resposta, caminhos que não se explicaram e decisões que ainda doem quando são lembradas. Mesmo assim, eu agradeço. Agradeço porque não estive sozinho em nenhum desses momentos. Onde faltou clareza, houve sustento. Onde faltou força, houve cuidado. Agradeço, Senhor,
pelo que foi difícil, pelo que exigiu mais de mim do que eu achava que poderia dar, pelo que me fez parar, rever, aprender e amadurecer. Não agradeço pela dor em si, mas agradeço porque ela não me destruiu. Agradeço porque, mesmo ferido, fui sustentado. Mesmo cansado, não fui abandonado. Agradeço também pelo que foi simples e quase esquecido, pelas pequenas coisas que mantêm a vida em movimento, pelo cotidiano que me sustenta sem fazer barulho, pelo pão, pelo descanso, pelas pessoas que caminham comigo, pelos detalhes que passam despercebidos, mas são sinais constantes do teu cuidado. Ensina-me, Senhor, a não desprezar o simples, porque é nele que a vida acontece. Agradeço pelo dia que se abre agora diante de mim. Ainda não sei tudo o que ele trará, mas confio. Confio porque o Senhor já esteve comigo ontem, já me sustentou antes e continuará presente hoje. Agradeço pelo que ainda não chegou, pelas respostas em espera, pelos projetos em amadurecimento e pelos sonhos que ainda não tomaram forma. Entrego o tempo nas tuas mãos e agradeço antes mesmo de ver. Agradeço, Senhor Jesus, pelas vezes em que fui guardado sem perceber, pelos livramentos silenciosos, pelas portas que se fecharam e pelas mudanças que não compreendi no momento, mas que hoje reconheço como cuidado. Mesmo quando reclamei, o Senhor permaneceu fiel. Por isso, eu agradeço. Coloco este dia diante de ti com gratidão. Que minhas palavras sejam mais conscientes, que minhas escolhas sejam mais alinhadas, que eu não viva reclamando do que falta, mas reconhecendo o que já foi dado. Que a gratidão seja a base das minhas ações, não apenas um pensamento ocasional. Ensina-me a agradecer também quando o ritmo do dia apertar. Quando surgirem contratempos, que eu não perca esse lugar interior. Quando houver cansaço, que eu não esqueça do quanto já fui sustentado. Que a gratidão não dependa das circunstâncias, mas da confiança em ti. Obrigado, Senhor Jesus, por caminhar comigo. Obrigado por sustentar o que eu não consigo controlar. Obrigado por cuidar do que eu não vejo. Obrigado porque, mesmo imperfeito, sou acompanhado pela tua misericórdia. Este dia começa sob reconhecimento, não sob cobrança. Sob entrega, não sob ansiedade. Recebe, Senhor, este agradecimento como postura, não apenas como palavras. Que ele permaneça vivo ao longo de tudo o que eu fizer hoje. Amém. Encerrar esta oração não significa encerrar o movimento que começou aqui. A gratidão verdadeira não é um instante isolado. É uma postura que acompanha o coração enquanto o dia avança. O que foi feito nesta manhã foi um reposicionamento interior. Em vez de começar o dia a partir da cobrança, da pressa ou da ansiedade, você escolheu começar a partir do reconhecimento. Essa escolha muda o lugar de onde tudo é vivido. Ao longo do dia, situações diferentes vão surgir. Algumas leves, outras exigentes. Em muitos momentos, a tendência será voltar aos antigos padrões. Reclamar do que não saiu como esperado, se preocupar com o que ainda não foi resolvido ou se cansar mais rápido do que o necessário. É nesses momentos que a gratidão precisa ser lembrada, não como obrigação, mas como âncora. Voltar a esse lugar interior impede que o dia se torne pesado demais. Permanecer em gratidão não significa ignorar dificuldades. Significa não permitir que elas se tornem o centro. Quando a gratidão é mantida, o coração continua reconhecendo o cuidado mesmo em meio aos desafios. Essa consciência não resolve tudo imediatamente, mas sustenta. E sustentar é, muitas vezes, mais importante do que resolver. A gratidão também protege a mente. Ela impede que pensamentos repetitivos de falta, medo ou comparação tomem espaço excessivo. Ao lembrar do que já foi recebido, a mente se reorganiza. O foco se desloca do que falta para o que sustenta. Esse deslocamento gera equilíbrio emocional e espiritual ao longo do dia. Outro aspecto importante de permanecer em gratidão é a forma como ela afeta os relacionamentos.
Um coração agradecido reage com mais paciência, escuta com mais atenção e responde com menos dureza. Não porque tudo esteja fácil, mas porque o interior não está em guerra constante. A gratidão suaviza o olhar, sem torná-lo ingênuo. Manter a gratidão viva também ajuda a lidar melhor com o tempo. O dia deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e passa a ser percebido como caminho. Cada etapa encontra seu lugar. A pressa diminui. A ansiedade perde força. O coração aprende a caminhar com mais presença. É importante lembrar que a gratidão não precisa ser verbalizada o tempo todo para existir. Muitas vezes, ela se manifesta em escolhas simples. Escolher respirar antes de reagir. Escolher confiar em vez de controlar. Escolher descansar quando possível. Essas escolhas silenciosas mantêm viva a postura que foi estabelecida nesta oração. Se em algum momento do dia você sentir que se afastou desse lugar, não se cobre. Apenas retorne. A gratidão não exige perfeição, exige constância. Retornar quantas vezes for necessário faz parte do caminho espiritual. Cada retorno fortalece mais do que uma permanência rígida. Este canal existe para ajudar a sustentar esse tipo de caminhada. Não apenas com orações pontuais, mas com conteúdos que acompanham o cotidiano real. Permanecer conectado é uma forma de lembrar, ao longo dos dias, desse lugar interior que você escolheu hoje. Se esta oração te ajudou a começar o dia com mais leveza, consciência e confiança, inscrever-se no canal é uma maneira de continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e a gratidão diariamente. Curtir este vídeo também é importante. Isso permite que essa oração alcance outras pessoas que talvez estejam começando o dia carregadas e precisem desse mesmo reposicionamento interior. Cada inscrição e cada curtida ajudam este espaço a continuar produzindo conteúdos que não estimulam medo nem pressa, mas confiança, entrega e reconhecimento. A gratidão se multiplica quando é compartilhada. Siga o seu dia lembrando que muito já foi dado, que nem tudo precisa ser controlado, que Deus continua sustentando, mesmo quando o ritmo aperta. Que a gratidão que começou aqui acompanhe suas decisões, suas palavras e suas pausas. Permaneça em gratidão, caminhe com confiança, e quando o dia terminar, que você consiga reconhecer mais uma vez o cuidado que esteve presente do começo ao fim.